O cérebro humano, ele está sendo impactado de forma significativa. Uma pesquisa revelou aí que mais da metade das pessoas que passaram por um teste não conseguiram memorizar informações básicas sem recorrer ao celular. E é o que está sendo chamado aí de amnésia digital. Gente, para explicar um pouquinho sobre esse fenômeno, eu convidei hoje o nosso psicólogo Eudes Nascimento, que está aqui para tirar todas as nossas dúvidas, né, Eudes? Tudo bom? Seja bem-vindo, meu maravilhoso. Como está? Boa tarde. Tudo bom? Psicólogo top, viu, gente? Ó, vamos falar aqui sobre o que exatamente é, Eudes, essa amnésia digital. Como é que ela afeta o nosso cérebro, né? Como é que é isso? Explica um pouquinho sobre isso. Vamos lá. A nossa memória, ele envolve dois processos básicos, né? Certo. Que é justamente a questão da atenção. Então, a atenção, a memória, para ela estar relacionada à aprendizagem, para isso a gente precisa fazer um exercício. Sim. Um exercício mental. E a amnésia, o que é amnésia? A amnésia são lapsos, né, onde a gente não lembra de alguma coisa, ou durante um período, ou de um determinado tempo, pode causar por algum transtorno, alguma patologia ou algo do tipo. Já a amnésia digital, né, a amnésia digital ela não é causada pela tecnologia, Sim. mas sim pela forma que nós utilizamos a tecnologia. Então, nós estamos, de certa forma, terceirizando a nossa memória. É verdade. Né? Hoje, temos o hábito de coisas, informações que não achamos necessárias, como um endereço, um número telefônico, um número da conta do banco. Então, nós estamos costumando terceirizar essa informação, gravando no celular, inclusive as próprias senhas. Um dia desse eu pensando exatamente nisso, né? Porque antigamente a gente até tinha as anotaçõezinhas um bloquinho, enfim, o que a gente precisasse fazer. Mas tudo é anotado agora no celular. A gente não consegue gravar um número de uma pessoa, não é verdade? Consegue memorizar. Até do povo da nossa casa mesmo, às vezes a gente dá um branco, nem lembra direito qual o número mesmo do telefone, porque está tudo memorizado, tudo no celular. E nada aqui mais, né? É uma coisa bem Isso está se agravando ainda mais. Olha, a gente vê hoje muito comum as pessoas, quando têm determinada informação, costumam até usar o celular para tirar foto. Diz, vou tirar uma foto aqui, quando eu precisar eu vou procurar. Só que o fato de a gente não exercitar a nossa mente, não procurar memorizar, acaba fazendo com que a gente diminua a nossa capacidade cognitiva. Que essa capacidade cognitiva é justamente o quê? É a capacidade que nós temos, por exemplo, de resolucionar problemas. Então isso vai trazendo várias dificuldades e vários problemas seguintes. Então nós precisamos exercitar a nossa mente, né? É aquele exercício diário de memorização e não terceirizar a nossa memória. É verdade. Até que ponto essa mudança no comportamento ela é preocupante ao longo do tempo? Olha, com a gente sem praticar, o nosso cérebro ele está em constante aprendizagem. E essa aprendizagem ela acontece devido à neuroplasticidade. Ou seja, o que isso quer dizer? O nosso cérebro ele vai aumentando de tamanho, aumentando a nossa capacidade intelectual. A partir do momento que eu não exercito o meu cérebro, né, e a memorização é um desses aspectos, eu acabo criando limitações cognitivas. E essas limitações acabam, por exemplo, fazendo com que eu sinta dificuldade em resolver, em solucionar problemas diários. Isso acaba gerando sentimentos de frustração, sentimentos de incapacidade, sentimentos que não é possível conseguir e recorrendo a mecanismos ou maneiras que não são eficazes e não vão trazer um resultado. Então, não é a tecnologia em si que causa a amnésia digital, mas é a forma que está sendo utilizada. Me diga uma coisa, então, já que a tecnologia ela está enfraquecendo um pouquinho a nossa capacidade, né, cognitiva, então quer dizer que crianças e adolescentes, elas são mais vulneráveis a esse tipo de fenômeno ou não? Sim. Por que elas podem ser mais impactadas? Porque a criança ela está no período de neurodesenvolvimento, ou seja, o cérebro está sendo desenvolvido. Então é importante que a criança ela tenha atividades lúdicas, atividades de brincar, de criatividade, para estimular justamente o cérebro a aprender, a criar neuroplasticidade, né? Então a gente vê muitas limitações hoje, prejuízos, né, tanto na questão cognitiva, questão emocional, até psicomotor, né, da aprendizagem de andar, de caminhar de crianças, devido a o excesso de telas, o excesso e o excesso de tecnologia. Maravilha. E o indicado, Maria, inclusive hoje,
a própria OMS orienta que crianças só têm um contato com tela aí a partir dos 11, 12 anos de idade. Né? Já no Brasil, algumas linhas a gente tem aí entre 3, 4 anos até 10 anos, no máximo 1 hora de telas. Então a gente tem que saber filtrar bem e saber como utilizar as telas. E o impacto não é apenas hoje, o impacto pode ser ainda maior no futuro. Mais para lá. Por exemplo, pessoas que, já é comprovado, pessoas que têm uma vida acadêmica ativa, ou seja, de leitura, de escrita, são mais resistentes a doenças degenerativas do cérebro, como o Alzheimer, por exemplo. Por quê? Porque existem mais conexões neurais. E essas conexões neurais, ela é promovida justamente a partir da aprendizagem. A gente aprende, o nosso cérebro expande. Se a gente não aprende, se a gente não memoriza, se a gente não treina o nosso cérebro, a tendência é que diminua essas conexões. É verdade. Minha gente, me deu um branco ontem. Eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Olha só. Eu fui colocar gasolina no meu carro. Eu já sei onde eu abro para botar gasolina. Aí eu fui, apertei o botãozinho lá que abre um negocinho pro rapaz colocar a gasolina no carro. E aí o rapaz disse, não tá abrindo. Eu disse, não, tem que abrir. Eu apertei de novo. Eu disse, uai, será que não é esse o botão? Me deu um branco, que eu disse, deu aquele negócio assim. Eu disse, será que não é aqui? Aí eu procurando em outro lugar. Eu disse, não tem condição não, é aqui mesmo. E eu achando que podia ser embaixo, em algum canto, né? No banco, eu disse, não tem condição não. Eu acho que eu não tô doida não. Peraí. Apertei de novo, em nada do bichinho abrir lá. Que às vezes a portinha, ela faz assim, né? De repente. Eu tive que descer, gente, do carro. Aí eu fui lá, eu apertei, aí abri. Eu disse, moço, como é que você diz isso? Já tava ficando doida, achando que eu não sabia nem mexer mais onde era o negócio do meu carro. Enfim, é algo assim que também, às vezes, dá uns esquecimentos, né? Dá uns esquecimentos, até senha, meu Deus do céu. É uma coisa que, às vezes, você esquece. Porque a gente tem dois fatores aí. Às vezes a gente diz que tem um lapso de memória, mas o que a gente pode ter tido também é um lapso de atenção. Isso. Não é porque eu tive um lapso de memória. Na verdade, eu tive um lapso de atenção. Isso. Que eu não prestei atenção, não memorizei. E aí entra as tecnologias também, por quê? Porque quando a gente utiliza o telefone, rede social ou aplicativos, a gente tem os aplicativos são criados justamente para chamar a atenção, né? A gente tem uma citação naquela informação. Acaba outras coisas sendo chato, por exemplo. É verdade. É tanto que hoje, na prática, enquanto psicólogo e professor, né, a gente se discute até que em provas, hoje na academia, até na escola regular, os enunciados, está se pensando em fazer enunciado de provas menores. Por quê? Porque está sendo cansativa a leitura. Ou seja, nós estamos condicionando a nossa mente de uma forma que não é saudável e com isso causando várias limitações e que no futuro ainda pode trazer muito mais prejuízos. Ainda falando em senha, né, a gente tem muito essa questão, por exemplo, o celular, a gente tem como botar o cartão de crédito lá no celular, no relógio, né? Enfim, às vezes a gente vai pagar uma coisa, ou paga no celular, ou paga no relógio, enfim. Ou seja, a gente não consegue memorizar tanto a senha, porque quando passa ali nesses dispositivos, nem sempre pede a senha, né? Como o cartão que você coloca e tem que colocar a senha. Aí uma vez também me fugiu, pronto. Eu fui pagar e cadê que eu não lembrava a senha do cartão? Gente, na fila do caixa do supermercado. Eu acho que eu passei uns 15 minutos para eu me lembrar dessa senha. Disse, meu Deus do céu, não é possível. Qual é a senha? Porque eu só passo aqui. Então, nunca estou precisando da senha. E de repente, eu precisei nesse dia. Imagina só. Então, assim, é algo que realmente está tirando um pouco a atenção, assim, da gente memorizar mais coisas que a gente realmente precisa. Aí eu queria saber o seguinte, existem formas, né, de treinar para a gente recuperar essa memória nos tempos digitais ou não tem outra forma? Sim, tem sim. É apenas a gente voltar, Marília, a hábitos que já eram utilizados, vamos dizer, algumas décadas atrás, pelos nossos pais, pelos nossos avós. É a famosa caderneta. É verdade. Já existem jogos direcionados. Por exemplo, jogos de memória, jogos de tabuleiro, são jogos que ajudam na memorização. Atividades que auxiliam na memorização e como também deixar um pouco o aparelho de lado e não terceirizar. Tem a tua senha, tenta decorar a tua senha, né? Tenta decorar o endereço, placa do carro, decorar alguns dados. E você ter um tempo para exercitar a sua mente. A gente fala em exercitar o corpo,
mas a gente precisa exercitar a mente. Então, exercitar a mente é uma leitura, exercitar a mente é a escrita, né? É você cuidar também da sua mente. Então, como a gente negligencia muitas vezes a nossa saúde, também negligencia a nossa saúde mental. Até que ponto, né, a gente depende, essa dependência do smartphone, né, pode ser considerada também prejudicial à nossa saúde mental? A partir dos excessos, porque tudo é uma questão de equilíbrio. A tecnologia, ela veio justamente para auxiliar e para ajudar. Certo. Só que a partir do momento que eu começo a direcionar todas as minhas necessidades para o mundo digital, para o mundo virtual, isso acaba trazendo prejuízos a curto e longo prazo. Aí você pode dizer, mas como é que eu terceirizo? Por exemplo, eu tenho um problema para solucionar, vou lá, eu recorro à inteligência artificial. Eu preciso memorar uma senha, não vou memorizar essa senha, eu vou lá, salvo ali no celular, coloco o nome e procuro. Eu tenho uma demanda para realizar, uma situação para resolver, eu nem reflito e nem busco fazer uma leitura para ter aquele despertar crítico. Eu vou logo lá na inteligência artificial e deixo ela pensar por mim. Então eu deixo a tecnologia pensar por mim, eu deixo a tecnologia memorizar por mim, por nós. Eu deixo a tecnologia responder por mim, eu deixo a tecnologia decidir por mim. Então é um grande problema. Eita, isso é mesmo, viu? Eu nem tinha pensado muito nisso, não, mas esses dias agora eu estava pensando exatamente sobre essa questão, né? Que antigamente a gente decorava o telefone do povo, dos amigos, de todo mundo, data de aniversário, muitas outras coisas, né? E hoje em dia, com o celular, a gente esquece muito, né? Número de telefone você não decora, eu mesmo sei a placa do meu carro. Se você disser, qual é a placa do seu carro? Não sei, porque eu já tenho aqui no meu celular. Então, assim, para que eu vou decorar se eu já tenho, né? A gente tem no digital, né? Então, vem tudo lá, o documento, enfim, então a gente não decora, mas temos que decorar algumas coisas, como você falou, porque senão a gente vai ficar realmente refém, né, da tecnologia, a memória da gente vai ficando. Deixa uma dica aí, eu disse, né, para quem está nos assistindo, que deseja equilibrar esse uso da tecnologia com a preservação também da memória, deixa uma dica já em final para a gente. A amnésia digital, que é justamente eu terceirizar a minha memória para o mundo digital, o mundo das tecnologias. O interessante é você praticar exercícios que estimulem a sua mente, principalmente exercícios manuais, né? Dentre outros, como leitura, como escrita. E o importante também é você ter o seu próprio senso crítico, né? Ou seja, senso crítico é analisar as informações que você está tendo, buscar ter um tempo de qualidade com você para descansar. O sono regular também é essencial. E para cuidar da memória, são atividades básicas. Isso. Que o problema está sendo muito justamente esse. São atividades básicas como memorizar o número do telefone, memorizar o endereço, memorizar a placa de um carro, memorizar a data de pagamento, que hoje as pessoas, na sua maioria, usam agenda digital, né? E são essas atividades básicas e simples que podem trazer o prejuízo. Então a gente voltar a fazer essas atividades, né? É verdade. Maravilha. Eudes, muito obrigada por você ter vindo participar do nosso programa. Eu que agradeço. E obrigada pelo pela dica, né? Foi muito bom. Volte mais vezes. Obrigado. Bom, gente, vamos para o intervalo bem rapidinho. Volto já já. Não sai daí.